governo militar no Brasil durou 21 anos, de 1964 a 1985. Tanto tempo que se passaram 5 Copas do Mundo e 6 Olimpíadas. No período foram abertos 130 centros de tortura no país. Nesses porões, pessoas contrárias ao regime sofriam violência física e psíquica. Centenas de estudantes foram sequestrados, presos e mortos. Jornais, rádios e TVs foram censurados. Políticos contrários ao regime foram perseguidos. Os brasileiros perderam o direito de votar e de discordar publicamente do governo. Entre eles, artistas como Gilberto Gil e Caetano Veloso, e políticos como Lula, Fernando Gabeira e Dilma Rousseff. José Serra e Fernando Henrique Cardoso tiveram que fugir do país para não serem vítimas da barbárie. A presidente Dilma também foi submetida a choques elétricos, pau de arara e bárbaras sessões de espancamento. No período militar, a indústria se modernizou e a economia cresceu como nunca, mas a um custo alto. Nesse período, a dívida externa aumentou 30 vezes, passando de 3 bilhões em 1964 para 100 bilhões de dólares em 1985. Em 1979, a lei da anistia livrou da prisão cerca de 2.000 militares suspeitos de tortura e outros crimes e possibilitou o retorno dos exilados políticos. No ano passado, a presidente Dilma Rousseff criou a Comissão da Verdade, que investiga os crimes cometidos por militares entre 1946 e 1988. Mas, apesar de tanta crueldade, ainda há aqueles que defendam o regime de exceção e os atos praticados pelo antigo regime. Até quando? Pois é, mesmo com esse histórico, digamos, violento, todo ano, no aniversário do golpe de 64, militares se reúnem para comemorar a chamada contra-revolução ou até mesmo revolução. Ano passado eu entrei num desses eventos e os militares não foram muito com a minha cara não, viu? Dá uma olhadinha. Você já torturou alguém? Eu? Não. Alguém aqui já torturou? Ah, não sei dizer. Você já torturou alguém? Essa pergunta é magnífica. Por conta dessas perguntinhas, os milicos não querem nem ouvir falar do CQC, por isso estou aqui no Memorial da Resistência, antiga sede do DOPS, local que os militantes vinham para ser presos, torturados e mortos. Daqui, a gente vai para o Clube Militar do Rio de Janeiro e quem vai lá agora não sou eu, quem vai no evento é o nosso produtor, que vai estar infiltrado e disfarçado e vai arrancar o máximo de respostas absurdas dos militares, não é? Fechado, inclusive, ó, Mal, eu vou ser o microfone do CQC, vou fingir que eu sou de uma TV comunitária e vou falar que eu tô do lado dos militares, alguma coisinha eu vou conseguir arrancar deles. Tá certo, que não arranque o couro, vamos lá, agora começa essa missão. Hoje, dia 1º de abril de 2013, estamos comemorando 49 anos desde a Contra-Revolução de 64. O senhor acha que é um momento oportuno para a gente lembrar isso? Enfim, destaque um pouquinho quais foram os benefícios que essa Contra-Revolução trouxe ao nosso país. Essa nossa Contra-Revolução nos salvou de uma ditadura comunista nos moldes cubanos ou soviéticos, portanto de inspiração alienígena, né? Como foi esse período para o senhor, o período da Contra-Revolução de 64? Foi o melhor que poderia ter acontecido aqui no Brasil. E estamos precisando de outra, não há dúvida nenhuma. Porque com essa bandalha que está acontecendo aí, com essa corrupção, essa pouca vergonha, Congresso nojento, tudo isso, está muito pior do que foi em 1964. Inventar essa história da Comissão da Verdade. Não é um absurdo inventar a história de que militar tortura e mata homens honrados? A Comissão da Verdade é a comissão da calúnia. Realmente ela é da inverdade, com gente escolhida a dedo por uma presidente que é terrorista e que nunca foi torturada. Ela é mentirosa. Ela é mentirosa, escolheu a dedo 7 componentes desta comissão para juntar em verdade contra o movimento vitorioso de 1964. Essa retaliação entre os militares eu não vejo, porque nada vai mudar. O que aconteceu, o passado passou. Mas aconteceu alguma coisa ou não? Perante a vida é o seguinte: os vitoriosos contam uma história, os derrotados contam outra história, né? Essas pessoas que nos criticam,
que falam mal da Revolução de 64, que chamam de ditadura militar. Possivelmente não estivessem falando porque teriam sido fuziladas nos paredões. A Miriam Leitão, por exemplo, tem um ranço terrível contra o movimento de 1964 e sempre hostiliza os militares. Provavelmente ela teria sido morta num dos paredões e não estaria hoje em dia falando. E se estivesse na mão dos comunistas, como é que seria o Brasil? Né? Será que seria que nem Cuba? É isso aí. Poderíamos fazer como aconteceu naquela época, fechar o Congresso, fechar os partidos políticos, o sindicato. Para que sindicato? Não serve para nada, só para tumultuar e arranjar viu, cabide de emprego. Mais nada, mais nada, mais nada. Qual é a sua opinião hoje em dia das famílias que têm tantos e tantos homossexuais e pervertidos e subversivos? Não falta controle? Naquela época não tinha isso aí, né? Exatamente. Aí eu lembro a figura do Jair Bolsonaro, que é um lutador contra esse estado de coisas, um absurdo. Esse movimento pró-homossexualismo, a implantação desse movimento é extremamente negativo. O governo militar chegou de fato a fazer algum tipo de tortura, sim ou não? Individualmente isso possa haver, jamais institucionalmente. Agora vamos ver o número de mortos que houve. Eles alegam, se não me engano, 300 e poucos. 300 e poucos. Qualquer coisa desse sentido. Quantos eles mataram em Cuba? As outras torturas são os subversivos, os terroristas, falando delas, mas não há provas concretas. Tudo história. É como a Dilma. Todo mundo hoje foi torturado. Por quê? Porque eles querem dinheiro. Eles estão se enriquecendo à custa de balelas. Enquanto nós estamos governados por essas tiranetes de esquerda, nós estamos marcando passo, não nos desenvolvemos, mas dizer que o Brasil é uma democracia só pode ser uma piada, né?